Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Quero, com grande alegria, acolher você no nosso programa Testemunho de Fé. Nós iremos agora refletir a respeito do Evangelho deste segundo domingo da Quaresma. Bom, em primeiro lugar, não tem novidade nenhuma. Segundo domingo da Quaresma, todo mundo sabe, a gente proclama e lê o Evangelho da Transfiguração. É sempre assim todos os anos. Primeiro domingo da Quaresma, Evangelho da Tentação de Cristo. Segundo domingo da Quaresma, o Evangelho da Transfiguração. E por que isto? Porque nós estamos nos preparando para celebrar a Páscoa, ou seja, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Para nós vivermos junto com Jesus a sua Páscoa, nós precisamos da graça, precisamos do Espírito Santo. E a transfiguração de Jesus é exatamente isso. É o momento em que Jesus recebe o Espírito Santo para nos dar o Espírito Santo. Você chega e diz assim, mas padre, pera lá, onde é que o senhor está vendo o Espírito Santo neste Evangelho aqui da transfiguração de Jesus? Bom, é muito evidente. É uma manifestação da Trindade. O Filho está lá, é Jesus, né? Jesus que se transfigura, muda a sua aparência com a roupa que fica branca e brilhante. Esse é o Filho. Depois aparece uma nuvem, né? Então apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra e os discípulos ficaram com medo. E ao entrarem dentro da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: esse é meu filho, o escolhido, escutai o que ele vos diz. Então aí está a Trindade. A voz é o Pai, a nuvem é o Espírito Santo e Jesus está lá. Jesus quer dar aos seus discípulos o Espírito Santo para prepará-los para viver a sua paixão. Jesus está tentando fazer isso. Veja, se você for pegar o Evangelho de São Lucas, um pouquinho antes da transfiguração, você vai ver que está ali Jesus, mais uma vez, anunciando a sua paixão. Jesus anuncia a paixão. Ele está a caminho de Jerusalém, ele vai subir, vai iniciar a sua subida para Jerusalém para a sua Páscoa. Vamos usar a palavra? Para o seu êxodo. Porque essa é a palavra que está aqui no Evangelho desse domingo, embora a nossa tradução litúrgica não fale de forma tão clara. Você vir lá no versículo 31, está escrito assim, que Moisés e Elias apareceram vestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. O Evangelho, no seu original grego, eles conversavam a respeito do êxodo que Jesus iria completar em Jerusalém. É assim que está no original. Em latim, que fica mais fácil da gente entender, né? Eles falavam dicebant exodum eius quem completurus erat in Jerusalem. O êxodo dele. Mais Páscoa do que isso não dá, né? Ou seja, é a passagem de Jesus. Jesus, ele está aqui preparando-se para a paixão. Moisés e Elias falavam com ele a respeito da morte dele. Mas é exatamente isso que os discípulos não estão entendendo. Jesus está tentando dizer isso, já é a segunda vez que ele fala, que ele anuncia, e eles não entendem nada. Bom, realmente para entendermos a paixão de Jesus, a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa de um auxílio que vem de Deus. Vejam, Santo Tomás de Aquino, no seu comentário ao Evangelho de São João, quando
ele comenta, São João capítulo 14, versículo 26, dizendo que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. São Tomás de Aquino diz o seguinte: quem quer que queira ensinar verdades divinas, trabalha em vão se não tiver o Espírito Santo. Por quê? Porque, a não ser que o Espírito Santo esteja no coração dos ouvintes, a fala do Mestre é inútil. De tal forma que, vejam só agora, olha o que Santo Tomás de Aquino vai dizer. Até o próprio Filho, falando através da sua humanidade, do instrumento da sua humanidade, ou seja, Jesus está aqui, é o Filho encarnado. Ele está dizendo para eles: gente, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer na cruz. Até a própria humanidade do Filho de nada serve. Uma fala de Jesus, Jesus aqui falando, Jesus encarnado, aparece para você e ele fala para você, dizendo que ele vai morrer na cruz. Pois bem, isso não serve para absolutamente nada, a não ser que ele opere interiormente através do Espírito Santo. Vejam a profundidade e a importância disso aqui que nós estamos dizendo. Nós estamos na Quaresma. Quantas meditações você faz? Você resolveu rezar mais? Você resolveu pegar livros de meditação? Você está meditando a paixão? Sei lá, quem sabe nas sextas-feiras você está fazendo via sacra? Isto de nada adianta. Isto é bobagem, isso é tolice se o Espírito Santo não estiver no seu coração. E é por isso que Jesus então sobe a montanha, ao Monte Tabor, com seus discípulos Pedro, João e Tiago, para que eles entrem com ele na nuvem luminosa, que é o Espírito Santo, e ouçam a voz. O Pai que diz: esse é o meu Filho, o escolhido, escutai o que ele diz. É um apelo do Pai, uma ação do Espírito Santo, que então nos faz finalmente ouvir aquilo que o Filho encarnado está tentando nos dizer. Meus queridos, nos dias da paixão que se aproximam, quando nós olharmos para aquele sinal escandaloso que é a cruz de Cristo, se nós não tivermos o Espírito Santo para entender profundamente o que é que Jesus está nos revelando do amor de Deus na sua Santa Cruz, de nada adianta. Então, por isso aqui, na Transfiguração, a Igreja faz questão de proclamar esse Evangelho todas as quaresmas, porque na Transfiguração Jesus recebe o Espírito Santo para que nós recebamos o Espírito Santo e compreendamos a sua paixão. Veja, deixa eu explicar melhor. Eu vou explicar com mais detalhes. Veja só, qual é a função do Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que nos une a Deus. Se você recebe o Espírito Santo, você se une a Deus. Se você recebe mais, você se une mais. Agora, alguém tem dúvida de que Jesus, desde o momento da sua concepção no ventre de Maria, alguém tem dúvida de que Jesus está unido a Deus de uma forma tão radical, absoluta e perfeita, que Jesus não precisa receber o Espírito Santo a mais. Jesus não precisa do Espírito Santo. Claro que não. Ou seja, se Jesus pudesse crescer na graça do Espírito Santo, nós teríamos que dizer o seguinte: é que Jesus estava menos unido a Deus e agora ficou mais unido a Deus. Não é possível.
Não é possível que Jesus fique mais unido a Deus, porque ele já está unido perfeitamente na união hipostática. Desculpa a linguagem teológica, mas o que acontece é o seguinte: Jesus não precisa receber o Espírito Santo. Jesus recebe o Espírito Santo para nós. Ele recebe o Espírito Santo na transfiguração. Por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo. Então agora vamos lá. Vamos olhar para o evangelho desse domingo. Jesus sobe a montanha. Muito bem, nós estamos na quaresma. Você é convidado pela igreja a subir a montanha. Suba a montanha. Vamos rezar. Jesus sobe a montanha para rezar, mas ele não sobe sozinho, ele sobe com Pedro, Tiago e João. E Jesus sobe na montanha para rezar. É tempo de quaresma, peça o Espírito Santo. Peça a Deus a graça. Jesus sobe a montanha e sobe por nós. Jesus reza por nós. Jesus reza porque nós precisamos rezar. Jesus já está unido a Deus, gente. Jesus já está perfeitamente unido a Deus. Ele sobe a montanha porque somos nós quem precisamos subir a montanha. Então nós subimos com Ele. E ali, então, Jesus manifesta a glória que Ele já tinha. Não é que Jesus ficou mais glorioso. Ele já tem ali, Ele já está plenamente unido a Deus. Mas então, enquanto Ele rezava, o seu rosto muda de aparência e sua roupa fica branca e brilhante. Ele se transfigura. Por quê? Porque nós precisamos nos transfigurar. Nós precisamos estar unidos a Deus do jeito que Jesus ali está unido a Deus. Desde o ventre de Maria, Jesus está unido a Deus. E como que nós vamos fazer para nos unirmos a Deus? Nós precisamos ouvir a palavra. Moisés e Elias. As Escrituras previam. Jesus então está lá conversando com Moisés e Elias a respeito da sua Páscoa, do seu êxodo, do êxodo que ele iria realizar plenamente em Jerusalém. E, no entanto, meditando essas palavras santíssimas com o Espírito Santo, querendo tocar o coração daqueles discípulos, o Evangelho nos diz que eles estavam com muito sono. É novamente a nossa carne. Quando eles despertam, vem a glória de Jesus. Pedro, meio atabalhoado, fala da história das tendas, mas o próprio Evangelho diz que Pedro não sabia o que estava dizendo. E então vem a nuvem. Vem o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para Pedro, vem para João, vem para Tiago, vem para você, vem para mim. Nós precisamos do Espírito Santo para entender o que Moisés e Elias estão falando a respeito da cruz de Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo para entender o que o próprio Jesus está falando sobre a sua Páscoa. Meu irmão, nessa quaresma, você precisa crescer na compreensão dos mistérios da cruz, o mistério do amor de Cristo manifestado ali na cruz. Mas como que você vai entrar nesse mistério? Como você vai entrar no mistério da cruz? Se você não tiver o Espírito Santo, sabe por quem é que você vai ser movido? Você vai ser movido por Satanás. Você vai ser movido pelo mundo. Você vai ser movido pela carne, que são os três inimigos da alma. Claro, lembra das tentações no domingo passado? A carne move, foge da dor, busca o prazer. É os pães. Jesus ali sendo tentado com o prazer do pão. Não é isso? Pois bem, na quaresma, você vai ser movido pelo Espírito Santo e entender a cruz de Cristo e penetrar nesse mistério, ou você vai ser movido pelo prazer da carne? Você vai ser movido pelo mundo? Se você me prostrar, eu te darei tudo isso. Olha o mundo. Você vai ser movido pelo próprio diabo? A soberba de se jogar das alturas do templo?
Você pode ser movido pelos inimigos da alma ou ser movido pelo próprio Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para entender Jesus. Os próprios evangelhos são fechados, são impenetráveis, são incompreensíveis se nós não tivermos esta nuvem luminosa, essa graça que nos move, a graça do Espírito Santo. Mas aqui vem a pergunta, que é a pergunta muito prática e acho que a gente tem que... Tá bonito o que eu estou dizendo, mas você deve estar pensando assim, Padre Paulo, tudo bem, eu preciso do Espírito Santo para entender Jesus, mas como é que eu faço? Bom, em primeiro lugar, é Quaresma, eis o tempo da conversão. Vamos lá, vamos nos confessar. Vamos procurar confissão, procurar estar em estado de graça e você precisa pedir a Deus, elevar sua alma a Deus e dizer, Deus, Jesus, eu nunca vou entender o vosso amor sem o Espírito Santo. Aquilo que Santo Tomás de Aquino disse, se Jesus encarnado, o Verbo encarnado na sua humanidade, aparecesse aqui, na sua frente, você não entenderia o que ele está dizendo. Se Jesus, na sua humanidade, não enviasse o Espírito Santo para você, para mover você desde dentro. Então, todas as vezes que você se aproximar da Eucaristia nessa Quaresma, quem sabe até você fez o propósito da comunhão diária, você tem que pedir a Jesus, Jesus, eu estou aqui tocando em você, através da aparência de pão, nessa comunhão, Jesus, eu estou tocando em vossa humanidade, Jesus. É o vosso corpo que me toca. Jesus, vós sois o Cristo, aquele que possui o Espírito Santo em plenitude. A vossa humanidade, Jesus, está plenamente unida a Deus, mas eu não estou unido plenamente. Eu preciso do Espírito Santo, Jesus. Porque na minha vida eu sou visitado pela cruz, eu sou visitado pelo sofrimento, eu sou visitado pelas dificuldades. E quantas pessoas visitadas pelo sofrimento, ao invés de se unirem mais a Deus, se escandalizam, se afastam. Então, peça a Jesus, peça isto, peça, Jesus, eu preciso que o vosso Espírito Santo, como nuvem luminosa, venha para me fazer penetrar no mistério que Moisés e Elias conversavam convosco. Jesus, eu preciso do Espírito Santo para compreender a vossa paixão. O Espírito Santo, meus queridos, nos é dado na transfiguração para que nós possamos nos unir a Jesus na sua paixão e morte. Porque é nos unindo a Ele, nos configurando a Ele, que nós também participaremos da glória da sua ressurreição. Então vamos lá, vamos viver isso de forma bem concreta. A Quaresma é um tempo de nós nos unirmos a Jesus, que recebe o Espírito Santo para nós e por nós. Jesus não pode se unir mais a Deus, mas receber o Espírito Santo é unir-nos mais e cada vez mais a Deus, nos unirmos cada vez mais ao seu amor. E isso quer dizer cada vez mais morte para o homem velho, isso quer dizer cada vez mais morte para nosso egoísmo, isso quer dizer cada vez mais morte para
os nossos pecados. É a finalidade da Quaresma. É a razão pela qual nós temos a Quaresma. A segunda leitura deste domingo nos diz que nós precisamos imitar a Cristo. Sede meus imitadores, irmãos, diz São Paulo. Para quê? Porque imitando São Paulo, imitando Cristo, nós vamos nos unindo a Ele. Só que São Paulo adverte: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Querem ser cristãos, mas se comportam como inimigos da cruz. Você quer se unir a Cristo? Peça o Espírito Santo para que o Espírito Santo una você cada vez mais no dia a dia, na cruz, não somente nas suas penitências quaresmais, na cruz do dia a dia, una cada vez mais você a Jesus para que você vá transformando a dor, o sofrimento, as angústias, as misérias da sua vida nesse amor que vem de Deus. Imite a Jesus, como São Paulo imitou Jesus. Imite os santos, como São Paulo mesmo pede que nós o imitemos. E se você olhar para os santos, todos eles, todos, absolutamente todos, eram muito amigos da cruz de Cristo. Mas nós, miseravelmente, orgulhosamente, parece que nós somos mais sábios que os santos. Nós queremos inventar um jeito de seguir Jesus e não precisar abraçar a cruz. Não, meus irmãos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aqueles que só pensam em coisas terrenas vão apodrecer com esse mundo que passa. Nós, porém, diz São Paulo, somos cidadãos do céu. E é Jesus que transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, como glorioso ele foi manifestado na transfiguração, no Evangelho deste domingo. E então participaremos da sua glória no céu. Que a sua Quaresma seja assim. Peça ao Espírito Santo que una você cada vez mais à cruz de Cristo. É o que Jesus está tentando nos ensinar na Quaresma. Porque configurados a Ele, na cruz, carregando nossas dores, nós seremos transfigurados. E é somente o Espírito Santo de amor quem transforma nossa dor em amor, já aqui na terra, ainda nesse mundo, unidos cada vez mais a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.